A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, companheiros de ministério, professores, alunos de escola teológica. É uma alegria nós compartilharmos com você da lição de número 4 da nossa escola bíblica dominical. E esse tema maravilhoso, que é da pessoa do Senhor Jesus. Lição 4, 23 de julho de 2017, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Graças a Deus. Nosso textuário, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nossa verdade prática: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Graças a Deus. Essa é a nossa crença. E nessa aula de número 4, iremos falar especificamente sobre a pessoa do Senhor Jesus. Mas o nosso textuário de João 14, especificamente no versículo 6, é muito importante, porque é uma declaração que nós chamamos de verdade absoluta. É aquela declaração absoluta, porque tem gente que não crê em verdade absoluta. O mundo crê em tudo relativo. Então eles acham que Jesus é uma verdade. Não. A declaração de Jesus fecha qualquer possibilidade de existir mais do que uma verdade. Porque o Senhor Jesus diz: eu sou a verdade, artigo definido. Ele não está falando que é uma possibilidade, não. Eu sou a verdade. Artigo definido, eu sou a vida e eu sou o caminho. Então, é uma declaração absoluta do Senhor Jesus. É uma declaração completamente exclusivista, não tenha dúvida. Eu diria que a declaração de Jesus, na perspectiva do mundo, é politicamente errada. Do mundo, que jaz no maligno. Mas como Jesus é o Criador dos céus e da terra, ele pode declarar porque ele é a verdade, é a personificação da verdade. Então, é uma declaração exclusivista mesmo. Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz mais: ninguém vem. Ele não fala ninguém vai, não. Eu já vi pregador pregando, coitado, naquela alegria dele, Porque Jesus disse, ninguém vai. Não, Jesus não falou ninguém vai, não. Jesus falou: ninguém vem, porque ele é a porta. Para chegar ao Pai, para ver o Pai, tem que entrar por Jesus. Então essa é a declaração do Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém, não há possibilidade de salvação fora da pessoa de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é então a declaração de Jesus no nosso textual. Ele fala que ele é o caminho. Caminho para onde? Caminho para o Pai. O caminho de retorno ao nosso Pai, ao nosso Criador. Porque Jesus é a expressa imagem de Deus. Ele revela o Pai à humanidade. Ele conduz, ele é caminho, ele conduz o homem de volta ao seu Criador, ao seu lar. Com a sua morte expiatória, com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, tornou-se possível a reconciliação entre os homens e Deus, a reconciliação com Deus. Na ressurreição dele, ele pavimenta esse caminho para a vida eterna. Na ascensão dele, ele mostra que o nosso caminho também é a ascensão aos céus, para o nosso lar. A sua glorificação também, ele aponta para o caminho que todos nós, seres humanos, que aceitarmos ao Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, também teremos o nosso corpo glorificado. Então ele é o caminho para Deus, ele é o caminho para o céu, ele é o caminho para o novo nascimento, ele é o caminho para o crescimento espiritual. Então Jesus pode declarar que ele é o caminho, porque ele é mesmo. E ele diz mais: eu sou a verdade. Ele é a verdade absoluta de Deus. Se existe algo verdadeiro,
é o Senhor Jesus, porque Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é a perfeita vontade do Pai. Então, Jesus é a verdade em oposição ao falso caminho, à falsa vida, à falsa prática religiosa. Jesus é a verdade, porque Ele possui a essência do Pai. Jesus tem a mesma natureza do Pai. Então, nós podemos declarar, como declaram os credos, Jesus é verdade da verdade, porque Ele é da mesma natureza do Pai. Jesus é a vida, porque Ele é eterno. Jesus tem autoridade para dizer, eu vos dou a vida eterna, porque para falar isso precisa ser eterno. E Jesus é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Ele pode declarar para nós, eu vos dou a vida eterna, eu sou a ressurreição e a vida. Ele possui a vida em si mesmo, Ele é a essência da vida, Ele é a fonte da vida. Para que nós tenhamos vida, nós precisamos da vida verdadeira, que é o Senhor Jesus. Jesus transmite vida real, vida abundante, porque Ele é cheio de graça e de verdade. Jesus é a vida presente, mas é também a vida futura. Quem não se chega a Ele está sujeito à condenação eterna, à morte eterna. Perde o privilégio, a oportunidade de graciosamente, pela fé, adquirir vida em abundância. Graças a Deus. É João 3,16, né? Que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vida em abundância. E ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Isso mostra a exclusividade do Senhor Jesus. Só através do Senhor Jesus. Não há outro caminho, não há outra maneira de você sentir a certeza de salvação, o gozo, a comunhão com o Pai, a alegria do Espírito Santo. Só através do Senhor Jesus. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Religiões do mundo e outros tipos de expressões religiosas apresentam outros caminhos, que dizem também que chega a Deus, apresentam um nome para cá, outro nome para lá, tudo em vão. O único caminho, o único que leva ao Pai, quando eles ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém. Então ninguém pode te levar ao Pai se não for o Senhor Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único nome no qual nós podemos ser salvos. Só no nome de Jesus. Não pode ser salvo em outro nome, não. É só no nome do Senhor Jesus. É o nome que foi dado no qual nós devemos invocar para sermos salvos. O único nome que tem poder para fazer maravilhas. Jesus falou, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas e colocarão uma mão sobre os enfermos e os curarão. É na autoridade do nome de Jesus, o único nome que dá vida e vida em abundância. E é o nome em que todo joelho terá que dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então João 14, o nosso texto áureo, João 14,6 é maravilhoso, porque ele mostra todas essas perspectivas. Único caminho, única vida, única verdade. E ninguém chega ao Pai, chega a Deus, se não for através do Filho. Graças a Deus. Então, uma lição maravilhosa para todos nós que iremos estudar essa lição de número 4. O item primeiro fala sobre o Filho unigênito de Deus. Eu já falei muito sobre isso. Já citei João 3,16, que fala que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é, portanto, aquele que está escrito, que as profecias indicavam. Ele é o Messias, né? E a sua relação com o Pai, a identidade de Jesus. Veja que quando Jesus perguntou, lá na cidade de Cesareia de Filipe, estou falando da Cesareia do Mar agora, que tem a Cesareia do Mar, que era a sede do Império Romano na Judéia. Essa declaração do Senhor Jesus, que está em Mateus 16,
é a declaração a Cesareia de Filipo. É que Filipo, o tetrarca da Galileia, para fazer uma média com César, batizou o nome da cidade ou denominou de Cesareia, né, em homenagem ao César. Como foi ele que fez, ficou Cesareia de Filipe. Nesse local, numa região chamada Paneia, Jesus fez uma declaração extraordinária. Na verdade, ele fez uma pergunta. A pergunta foi: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí disseram: olha, uns estão dizendo aí que é João Batista. Agora, por que eles estão falando que era João Batista? Porque realmente os herodianos, aqueles que tinham mandado cortar a cabeça de João Batista, achavam que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. Então, uns falam que é João Batista, outros Elias, por causa do poder, da autoridade dos milagres, outros um dos Jeremias ou um dos grandes profetas. Interessante, porque de qualquer maneira dizer que Jesus é um dos grandes profetas era até um elogio, mas Jesus não se apegou a isso não. Jesus fez a pergunta aí para os discípulos. Primeiro ele falou: que dizem os homens? Os homens são assim mesmo, os homens acham que Jesus é um rabino, que Jesus é um grande profeta. Os homens falam mesmo isso, Jesus é um grande filósofo. Isso é coisa de homem. Agora ele vai falar, ele vai perguntar para os seus seguidores, para os seus discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? Vocês que têm visto os milagres, as maravilhas, o que vocês dizem sobre mim? Aí Pedro, um homem frágil, falho, precipitado, né, sanguíneo, esse Pedro, cheio de defeito, tadinho, mas ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por quê? O povo judeu naquela época chamava a Deus de Israel, o Deus de Israel, como Deus vivo, porque ele queria dizer que as outras divindades eram mortas, eram falsas. Agora o Deus de Israel é o Deus vivente, o Deus vivo. Então tu és o Cristo, tu és o Mashiach, tu és o desejado, ungido, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Olha que coisa extraordinária. Sabe o que Jesus falou? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Você é abençoado, Pedro. Agora aí vem a chave. Porque não foi a carne e o sangue. Porque quando o povo dizia lá que ele era João Batista, Jeremias, ou um dos profetas, era coisa da carne. Como hoje o mundo fala também, filósofo, é o rabino, é o Messias, mas tudo no sentido humano, filosófico. Então isso aí é coisa da carne, é do sangue. Agora você não, Simão Pedro, porque quem te mostrou isso aqui foi o meu Pai. Então, para a pessoa crer que Jesus é o Filho de Deus, ele recebe uma revelação do Pai. É o Espírito Santo que revela para nós que Jesus é o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É uma revelação do Pai. É o Pai que revelou. E Jesus tem uma relação assim com o Pai. Ele chama o Pai de Pai. Ele ora ao Pai. Então ele não é o Pai. Ele conversa com o Pai. Mas Jesus não falou: eu e o Pai somos um? Sim, um só Deus. Estão em unidade. Mas não pode confundir o Pai com o Filho. Pai é Pai, Filho é Filho. Jesus é o Filho. O Pai não se fez carne, o Filho se fez carne. Tá? Então são coisas... O Espírito Santo não se fez carne. Tá? Então Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. E tem dois, do primeiro tópico: significado. O que significa? O significado do termo filho nas Escrituras é amplo significado. Existem muitas possibilidades, mas nesse caso aqui tem a ver com espécie. Aqui vem o item 3 que vai falar então o que significa a expressão unigênito. Filho unigênito, monogenes, monosum e genes gen. Então Jesus é o único que tem o gen do Pai. Ou seja, você sabe o que significa gen, né? Onde estão as características hereditárias do indivíduo. Cor dos olhos, cor da pele, sangue, tipo sanguíneo, etc. Que vem o termo moderno genética, né? De gen.
Então, Jesus é o único que tem o DNA do Pai. Graças a Deus. É por isso que nós adoramos Jesus. Porque Jesus é Deus de Deus. É luz de luz. É verdade da verdade. É vida da vida. Jesus é o Filho de Deus. É o que tem a mesma natureza do Pai. Graças a Deus. Nós temos, então, a síntese do tópico 1. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Há um subsídio muito importante explicando a palavra grega monogenes, você pode ler, e o item 2, o tema 2, a deidade do Filho de Deus, e começa com João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que coisa extraordinária. E mostra então, olha, João, que escreveu o Evangelho, é o último, basicamente, livro da Bíblia. Não é o Apocalipse, é o Evangelho. João tinha consciência que Jesus é um verbo. O verbo tinha consciência que Jesus é Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Então, nessa segunda parte da lição, vai abordar a deidade ou divindade do Senhor Jesus. E cuidado, que eu já vi irmãos naquela simplicidade falar, irmão, Jesus é 50% Deus, 50% homem. Isso não existe, isso é uma heresia. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus tem duas naturezas, é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. É o verbo que se fez carne. Duas naturezas numa pessoa, tá? Então cuidado com essas conversas que se vê por aí. E as realizações da divindade de Jesus. A gente percebe isso, João, Paulo e outros apóstolos falando que Jesus é o Deus, que Jesus é a plenitude da divindade. Vários registros, tanto do apóstolo João como do apóstolo Paulo. Mas nos evangelhos, de uma maneira geral, quando Jesus começa a dizer que ele é, isso é uma expressão de Deus, é só Deus que é. O homem não é, o homem é efêmero, passageiro, mas Jesus declara, eu sou. Como a último comentário do texto áureo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas. Antes que Abraão fosse, eu sou, Pai da eternidade. Então são apontamentos que apontam que Jesus é Deus. O próprio Isaías 7,14, a virgem conceberá, eis que vos dou um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Princípio da paz. Mas eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então isso tudo mostra a divindade do Senhor Jesus. E no item 3 mostra o relacionamento entre o Pai e o Filho. Como que ocorre então essa relação, ao ponto do Filho dizer, em João 14, ele fala, não se turbe o vosso coração, vocês creem em Deus, crede também em mim. Olha, irmão, da mesma maneira que os judeus criam no Pai, que é Deus Pai, tinham que crer nele. Então, você vê porque não adianta nada crer em Deus sem crer em Jesus. É isso que ele está dizendo. Se você crê em Deus, mas não crê em Jesus, não resolve nada, porque é o Filho, é através do Filho que o Pai estabeleceu. Foi o Filho que fez a obra da redenção. Então é muito importante entender as funções diferentes, O Pai tem um plano e envia o seu Filho. O Filho executa, se faz carne e executa na obra expiatória. E o Espírito Santo é que nos convence dessas grandes verdades
Romanos 1,7 diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bonito, né? Então mostra a unidade entre o Pai e o Filho. A síntese do tópico 2, cremos na deidade do Filho de Deus, cremos que Jesus é Deus. Quando eu falo que Jesus é Deus, irmãos, é importante deixar claro que eu não estou dizendo que Jesus é o Pai, porque essa é a grande confusão, que alguma pessoa às vezes vai evangelizar uma testemunha de Jeová ou um ariano, e o arianismo confunde o Pai com o Filho. Quando você fala que Jesus é Deus, ele acha que você está falando que o Pai que Jesus é o Pai. Aí ele fala: não, Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Mas por que ele fala isso? Porque ele está achando que você está confundindo as pessoas. Mas na verdade, quando a gente fala que Jesus é Deus, eu não estou falando que Jesus é o Pai. Eu estou simplesmente dizendo que Jesus tem a mesma natureza que o Pai tem, mas não significa que eu estou dizendo que ele é o Pai. Então é importante deixar esses pontos quando você for conversar, quando você for evangelizar adeptos de outras declarações, outras denominações, outras confissões de fé. É importante você conhecer qual é o raciocínio dele. Então você fala para uma testemunha de Jeová que Jesus é Deus, ela fala logo, ela já não, Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus, quer dizer, porque ele está achando que você está dizendo que Jesus é o Pai. Tá? Então é bom deixar bem claro, bem esclarecido que o Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito Santo é Espírito Santo. Mas essas três pessoas estão em unidade divina. Então Jesus pode dizer como homem: o Pai é maior do que eu, por função. Mas ele pode dizer também como Deus: eu e o Pai somos um só Deus. Estão entendendo? Então, Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Terceiro, a humanidade de Jesus. O Verbo se fez carne. É pecado, assim como é pecado dizer que Jesus não é Deus, é pecado também negar a humanidade de Jesus. Então não pode ir para um extremo nem para o outro. Os monofisistas, eles acreditaram tanto na divindade de Jesus que acharam que a divindade de Jesus absorveu a humanidade dele. Portanto, Jesus ficou com uma natureza só Deus. Não pode, irmão. Não pode, de jeito nenhum. Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. É o Verbo que se fez carne. Ele se esvaziou, como diz ali em Filipenses capítulo 2, e venceu o pecado como homem. Não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas venceu como homem. Então Jesus tem duas naturezas. Ele é o verdadeiro Deus, mas é o verdadeiro homem também. Então não pode negar que Jesus Cristo vem em carne. É pecado negar a encarnação de Jesus. E as características humanas que a Bíblia apresenta de Jesus. Jesus teve sede, não é? Jesus chorou. A Bíblia fala: Jesus chorou. Então, você precisa entender que ele era, como homem, ele era sujeito até aos pais humanos dele. A Bíblia diz que Jesus era sujeito aos seus pais quando ele era criança. Então, não é... Isso não significa que ele não é Deus, não tem nada a ver. Isso aí você precisa entender a condição do messianato. Para que ele se fizesse carne, ele se limitou também à hierarquia humana. Então ele era sujeito aos seus pais. Se ele era sujeito aos pais, obviamente que ele era sujeito ao Pai também celestial, né? Claro. Então precisa entender. O fato de mostrar sujeição não tem a ver com natureza, porque o que as pessoas acabam confundindo é natureza com apenas funções. Então eu falo para você que eu mesmo me considero menor que meu pai, porque ele é meu pai. Agora não significa que o irmão Lazinho, que é meu pai, que mora lá na cidade de Jundiaí, que ele é humano e eu não sou. Agora eu não sou mais humano porque o meu pai é maior do que eu. Não, pelo amor de Deus, não estou falando de natureza, eu estou falando de função. Tá? Então precisa ficar claro essas questões para que os irmãos não sejam enganados. Então Jesus é o verdadeiro homem, sim. Se ele é 100% homem. Agora é um homem que nunca pecou, nunca houve engano na boca de Jesus, porque Jesus é perfeito. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Mas a Bíblia mostra as características humanas de Jesus. E a necessidade da encarnação do Verbo. Isso é muito importante você compreender. Jesus foi revestido de corpo humano
porque o pecado entrou na humanidade por meio de um homem, do casal. Paulo fala em Romanos capítulo 5, que é a doutrina do pecado original. Está lá, por um homem entrou o pecado, por um homem, então, o pecado seria confrontado, derrotado. Então, leia com bastante atenção o item 3. E tem aqui a síntese do tópico 3, cremos na humanidade do Senhor Jesus, do Filho de Deus. Há um subsídio teológico importante, que também do William Menzies e do Sterling Horton, que é o grande teólogo pentecostal, e o encerramento, as considerações finais. O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertido de todos os personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então, essa identidade de Jesus a gente só consegue entender plenamente pela revelação do Espírito Santo, não é? Isso revela, então, a divindade do Senhor Jesus, que Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Em Jesus, as duas naturezas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo, Deus, se fez carne, homem. Não é maravilhoso isso? Deus abençoe você, a sua classe de escola bíblica dominical. E está aí o site para você acessar, www.tudojuntoprofessoralberto.com.br. E você é o meu convidado para participar da nossa aula de formação continuada da Escola Bíblica Dominical para adultos. Tá? Todo sábado, das 16 às 17h30, estou lá, juntamente com os irmãos, na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, está aí também o endereço na sua tela, Campinas, São Paulo. E você pode acessar, então, pegar a lição. Eu sempre apresento alguma bibliografia, algum material importante. E eu quero encerrar deixando uma referência biográfica para você. Se você não conhece, se eu fosse você, eu adquiriria. É o livro Evidências que Exigem um Veredito, Josh McDowell. Vale a pena você adquirir esse livro. Editora Agnus. Livro fantástico, livro maravilhoso, profundo e que vale a pena você que é estudioso da Palavra de Deus. Evidências que Exigem um Veredito, Josh McDowell. Que Deus abençoe a sua vida, a sua classe, que você tenha uma aula cheia do poder de Deus. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.